Dos legados da Frida na companhia dramática e do espetáculo, eu posso dizer que são os recortes que a gente escolheu dessa Frida cidadã, né? Esse universo íntimo da Frida, quando ela fala diretamente para suas irmãs, para suas amigas, para os seus compas, para suas camaradas. Também a gente usou 3 telas da Frida que foram importantes demais na construção do espetáculo, né? A gente pesquisou muitas pinturas, mas essas 3, elas têm uma ligação direta com o que a gente quer dizer na montagem Frida Kahlo, a Revolução, né? Que é justamente isso, a revolução íntima de Frida Kahlo. Como ela reinventa esse corpo. Ela mesma diz, eu sou la desintegração. O acidente parte a coluna dela em várias partes, esfarela. Ela tem um momento de convalescência forte, os primeiros 9 meses de gesso, que é do peito até a ponta do pé direito, até o dedo do pé direito. A perna dela, atrofiada pela polio ou por esse problema genético, faz com que a perna fique muito frágil, então essa perna também se parte. Ela volta a andar, contrariando o médico, inclusive ela vive contrariando o que disseram os registros médicos, boletins médicos de atendimento dela, naquele acidente quando ela tinha 18 anos em 1925, em Coyoacán, quando o bonde se choca com o ônibus. Ela volta a andar, os pais acoplam um espelho no dossel da cama e trazem os objetos de pintura. E ela aprende a pintar. Ela já gostava muito, ela tinha feito um curso com Posadas, um grande caricaturista do México, fazia muito trabalho para revistas, para periódicos, e ela faz aulas com esse ilustrador. Além disso, a Frida tem uma paixão, como eu disse antes, por biologia e anatomia, né? Então ela desenha corpos, ela desenha partes de corpos. Ela leva para a cena um universo feminino que não tem par, como eu disse antes, no mundo. Ela pinta abortos, amamentações. Ela pinta ela criança cercada de entes da família, ligados por uma veia de sangue. Ela pinta partos também, como Meu Nascimento, que é uma mulher com o rosto tapado, né, e uma bebê saindo, a mulher em posição ginecológica. Esse é um dos quadros que faz parte da cena O Aborto, que a gente tem na peça. Ela teve 3, mas a gente retrata 1. E é dessa tela. Tá a Frida, essa mãe, no centro de cena, com uma posição ginecológica e uma Fridinha bebê nascendo. Outro quadro, onde também está no centro do quadro o protagonista dele, é o Veado Ferido. El Venadito Herido. É um rosto de mulher, é o rosto da Frida, num corpo de veado macho. Ela verte transgeneridades nesse quadro, num tempo onde não se falava disso. Esse veado que está ferido, ele não está acuado, ele está no centro da obra, ele encara a espectadora, o espectador, ou a pessoa que o feriu. Ele não está de cabeça baixa. Outro quadro desses 3 é a coluna partida. Tem uma cena onde a Frida vai até o colete, né? É como se fosse uma redenção. Nos últimos anos, durante a vida, a Frida fez 35 cirurgias. Acho que a maioria das pessoas sabe disso, teve 3 abortos, né? Mas eu não sei se todas alcançaram esse livro da Raquel Tibol, que é o último ano da Frida, onde ela conta realmente um martírio aí, né? A Frida, já os coletes já não seguravam, né? Ela tinha que permanecer a maior parte do tempo deitada. Também foi no último ano que amputaram a perna dela. Aquela perna, a perna da polio ou do problema genético, aquela que era frágil,
né? E depois disso, a Frida, esse último ano foi disso, né? De dor, muita dor, muito remédio. Tinha coisa que as pessoas vinham visitar ela e paravam até de vir, porque ela se agarrava nas pessoas. Ela se agarrava nas pessoas e dizia, por favor, me dá alguma coisa. Foi nessa época, nessa situação, que a Frida teve a única exposição dela em vida no México, uma exposição individual, com todas as obras dela. O doutor, o médico dela na época disse, tu não pode sair da cama. Tu não pode sair da cama. Não tem nenhuma condição. E aí ela chama amigos, né, que ela tinha muitos, os alunos, porque nos últimos 10 anos a Frida foi uma professora muito prolixa, muito profícua, muito forte, né, na vida dos alunos dela e alunas. Quando ela não podia mais dar aula, depois que ela amputou a perna, e nessa época, ela passou a recebê-los em casa e dar as aulas no jardim da Casa Azul. Então, ela chamou essas pessoas e as pessoas a levaram na cama. Acho que todo mundo também conhece esse episódio. São os episódios que fazem a gente pensar que essa mulher era um furacão, né? Num corpo em desintegração, como ela mesma falava. Sobre isso, sobre essas três imagens, né? A coluna partida, meu nascimento e o veado ferido, a gente construiu algumas cenas da peça. Teve outras telas, mas essas são muito emblemáticas. Agora eu vou falar sobre a última tela dela que nos inspirou uma cena. Em 1928, a Frida estava se separando do Diego e ela leu no jornal uma notícia de que um homem havia assassinado uma mulher a facadas. Foram 17 facadas. Na reportagem, diziam que o homem, o assassino, o feminicida, quando perguntado pelo juiz, ele disse, ora, mas eu só lhe dei alguns piquezinhos de nada. No quadro que a Frida pintou, o homem está de pé com uma faca na mão e num leito branco a vítima nua e ensanguentada e tem sangue por toda a moldura. A Frida se revoltava. Eu acho que agora mesmo, se ela estivesse aqui entre nós, ela estaria muito revoltada. Muito revoltada. Só no Rio Grande do Sul foram 90 feminicídios em 2021. Foram 90 mulheres que eram mães, filhas, né? E que perderam a vida às vezes na frente dos filhos ou na frente das mães. Porque quando elas estão nessa situação, normalmente é a mãe que está ali. E aí às vezes a mãe morre junto também. Como aconteceu no México com a Maricela Escobedo, com a Ruby Escobedo, e acontece em várias partes do mundo, né? E aí a Frida vem para nos dizer isso sim, a gente não pode se calar, né? A gente tem que espalhar essa palavra, seja em telas, pinturas, seja escrita em dramaturgias, seja na voz de atrizes, em cena. Uma atriz num palco já é algo revolucionário. A gente sabe que a gente não podia atuar durante muito tempo. E que os compêndios de dramaturgia eles servem somente a um lado da história. Do opressor, do conquistador, do colonizador e do homem cis, branco. A dramaturgia clássica que a gente tem hoje, né, e que ainda dizem para estudantes do teatro, se tu não leu fulano, tu não pode ser ator. Ela é um compêndio de feminicídios, né? O grande Shakespeare matou a Desdemona em cena. E não teve nem coragem de botar um branco para matar ela, botou um preto, né? Um igual a ela. Ai, podem ler Shakespeare, gente, mas eu só tô dando umas dicas.
Nelson Rodrigues. Para mim ele é um feminicida como a gente diz, um serial killer, o Nelson Rodrigues. Várias noivas de Copacabana assassinadas. E as pessoas iam ao teatro. E normalmente as mulheres estavam no título dessas peças. Dama das Camélias, Leonor de Mendonça, Antígona, todas mortas. Então a dramaturgia feminista vem instaurar uma nova possibilidade de vida para as atrizes e para as personagens. Numa dramaturgia feminista a gente não morre não no final para variar. A gente fica viva, protagonista da nossa história, para contar elas, para todo mundo que quiser ouvir.